Olá, meus alunos, vamos para mais uma aula de matemática do primeiro ano. Nós vamos continuar com o conteúdo números. Comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e sem o suporte de reta numérica. Como nós já estudamos a reta numérica, eu trouxe aqui a representação da reta até 20 nas aulas anteriores, a gente vai continuar com a representação das retas até 20 nas atividades de hoje também. Mas eu sei que todos vocês sabem fazer, conhecem os números além do número 20, né? Então vamos aqui. Vamos relembrar os símbolos, porque a gente tem que relembrar, sempre estar relembrando o conteúdo que foi estudado, para que vocês possam fixar bem, tá? E não esquecer os símbolos, tá bom? Ver como é escrito, como você vai escrever os símbolos, certo? Então vamos relembrar esses símbolos. Os símbolos, eles são usados para saber se o número é maior, menor ou igual. Como eu já trouxe aqui para vocês, nas atividades nós comparamos os números na reta e comparamos nos conjuntos, né? Que a gente conta os elementos e a partir dali a gente começa a comparar e saber se um conjunto ele tem a mesma quantidade de elementos que o outro, se a quantidade de um é maior ou se é menor, tá certo? Então vamos relembrar esses símbolos que vocês já conhecem. Então esse é o símbolo de maior que, menor que e o símbolo de igual, que é o símbolo de igualdade. Pronto, tenho certeza que todo mundo já está craque. Quando vê esses símbolos aí nos cadernos, nos livros, nas atividades, vão conseguir responder direitinho. Então vamos lá. Nós vamos comparar, fazer igual às aulas anteriores, nós vamos fazer por colunas para que vocês possam fixar direitinho e não esquecer, tá bom? Então vamos para a primeira coluna. Quem é que está aí na primeira coluna? 10 e o 19. Nós vamos comparar o 10 e o 19, o 9 e o 20. Na segunda coluna, o 15, o 11, o 22 e o 15. Na terceira, o 10 e o 15 e o 15. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou dar um tempo, você vai copiar, responder direitinho aí no seu caderno e já já eu volto com a resposta correta para você ver aí se você acertou, tá bom? E eu tenho certeza que todos vocês vão acertar. Então, vamos lá fazer? Um tempinho para vocês. Então vamos aqui. A pergunta é na primeira coluna. O 10, ele é maior do que o 19? Ele é menor do que o 19? Ou ele é igual ao 19? Aí o que você colocou? Tia Adriana, o 10, ele é menor do que o número 19. O número 10, quando a senhora mostrou lá na reta, na representação da reta, ele vem antes do número 19. Então, o 10, ele é menor do que o 19. Muito bem. E o 9? O 9, ele é maior do que o 20? Ele é menor do que o 20? Ou ele é igual ao 20? Nessa primeira coluna aí, o que você colocou? Que o 9, ele é menor do que o 20. Então, nessa primeira coluna aí, tudo aí é menor, tá bom? O 10 é menor do que o 19 e o 9 é menor do que o 20. Muito bem. Na segunda coluna, nós temos aí 15 e 11. Nós vamos fazer a comparação desses dois números. Aí eu lhe faço a pergunta: 15 é maior do que 11? 15
é menor do que 11 ou 15 é igual a 11? Aí você vai colocar o quê? Que 15 é maior do que 11. O número 15, ele é maior do que o número 11. Muito bem. E o 22 com o 15? Como é essa comparação aí? O 22, ele é menor do que o número 20, do que o número 15? Ele é maior do que o número 15? Ou eles são iguais? O 22 e o 15. O que você colocou? Aí você colocou o quê? Que o 22, o número 22, ele é maior do que o número 15. Muito bem. Na terceira coluna, nós temos aí o número 10 e o número 10. Nós estamos comparando aí o 10. E aí? O 10, ele é maior do que o 10? O 10 é igual ao 10 ou o 10 é menor do que o 10? Aí o que você diz, Adriana? O 10 é igual a 10. Muito bem, o mesmo número aí, né? E embaixo aí do 10, nós temos aí o número 15. Aí você coloca assim, 15 e 15. Eu te faço a pergunta. O 15, ele é maior do que o 15? O 15 é igual ao 15 ou o 15 é menor do que o 15? Aí você responde que o 15, ele é igual ao 15. Muito bem. Então, na primeira coluna aí, os dois números que foram comparados, eles são menores, tá? O 10 menor do que o 19 e o 9 menor do que o 20. Na segunda coluna, os dois números comparados também são maiores. O 15 é maior do que o 11, o 22 maior do que o 15. E na terceira coluna é igual, 10 é igual a 10 e 15 é igual a 15. Muito bem. Agora nós vamos para a reta numérica. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos comparar, nós vamos olhar aí na reta numérica. A reta numérica é representada do 0 ao 20. Você vai circular os números que está pedindo aí na questão. Quais são esses números? Primeiro, lembrando disso, você vai circular o número 9, depois você vai circular o número 6. Aí, circulando o número 9 e o número 6, você vai fazer a comparação entre o número 9 e o número 6. Qual é a comparação? Se o 9 é maior do que o 6, se o 9 é menor do que o 6 ou se o 9 é igual a 6, tá bom? Essa é essa questão. Então, eu vou deixar aí um tempinho para que vocês possam responder e já já a gente volta com a resposta. Então, vamos aqui. E essa questão, eu trouxe uma novidade para vocês nessa questão. Ela é diferente das outras questões lá das outras aulas, porque eu trouxe algo diferente que vocês vão já ver. Então, vamos lá circular o número 9. Aí, o que eu trouxe para vocês? Um conjunto com 9 elementos. Isso. Nesse conjunto aí de maçãs, vocês observam que aí tem 9 maçãs. Contem aí para vocês verem como tem 9 maçãs, ó. Aí tem 9 maçãs, então eu trouxe representado na reta e trouxe representado no conjunto, tá bom? A diferença dessa questão da outra para você. E aí, agora eu quero que você circule quem? O 6. Tem um conjunto com 6 elementos aí também. Então eu trouxe
a representação na reta e a representação no conjunto. E agora nós vamos fazer a comparação. Como é a comparação? Nós vamos comparar quem vem primeiro nessa comparação, quem você circulou primeiro o número 9. Então, a comparação vai iniciar do 9. Então, é 9, o 9 é maior do que o 6, menor do que o 6 ou igual ao 6? Aí, o que você vai responder? Que 9, ele é maior do que 6. Então, você vê aí a representação nessa questão, tanto na reta como no conjunto, ok? Então, nessa questão aí, 9, ele é maior do que o número 6. Muito bem. Vamos para a próxima. Quem é que você vai representar agora aí nessa reta? Você vai representar primeiro o número 20, depois o número 10. Circulando, você vai circular cada um nessa ordem, 20 e 10, aí você vai fazer a pergunta. O 20, ele é maior do que o 10? O 20, ele é menor do que o 10? Ou o 20, ele é igual ao 10? Tá bom? Tempinho para você responder. Nós vamos representar quem primeiro, quem nós vamos circular primeiro? Número 20. Pronto. Você circulou o número 20 aí, é o primeiro que você vai colocar para fazer a comparação. Depois você vai circular o 10. E aí? O 20, ele é o quê? O 20, ele é menor do que o 10? O número 20, ele é menor do que o número 10? O número 20, ele é maior do que o número 10? Ou o número 20 é igual ao número 10? Aí você vai colocar o quê? Que o número 20, ele é maior do que o número 10. Observem aí na representação da reta, né? Ele está vindo depois do número 10, tá bom? Então, vamos para a próxima. Nessa próxima aí, você vai comparar agora quem? Você vai fazer a comparação entre o número 6 e o número 10. Aí, primeiro, você vai circular o 6, que é o primeiro que você vai começar a fazer a comparação do 6 com o 10. Aí, você vai colocar o 6, ele é maior do que o 10? O 6, ele é menor do que o 10? Ou o 6 é igual ao 10? Não esqueça, você vai circular o 6 e depois o 10, tá bom? E depois que você circular, você vai fazer a comparação. Então, vou dar um tempinho para vocês. Aqui eu também trouxe aquela representação da primeira, né? Você vai circular o 6, que é o que está pedindo aí, e trouxe um elemento, um conjunto com 6 elementos, tá? São 6 flores.
Então, aí está representado na reta, você circulou o número 6 e eu trouxe aqui para vocês nessa questão um conjunto com 6 elementos. Ok. Aí agora você vai circular aqui. Quem é que pede aí nessa questão? Está pedindo 6 e outro número. Qual é o número que você vai circular agora? Agora você vai circular o 10 aí, ó. Um conjunto com 10 elementos. Você vê aí que aí tem 10 flores. Então, você circulou primeiro o 6, trouxe um conjunto com 6 elementos. Você circulou depois o 10, trouxe um conjunto com 10 elementos, que é o que a gente vem trabalhando no decorrer dessa semana nas aulas. Não é que eu trago para vocês conjuntos e a gente conta esses conjuntos e faz a comparação desses conjuntos para saber se um conjunto ele é maior do que o outro, se ele é menor ou se ele tem a mesma quantidade de elementos, tá bom? Então aí, primeiro você circulou o número 6, depois o 10. O que é que você colocou aí? Você colocou o quê? Que o 6 ele é maior do que o 10? Que o 6 ele é menor do que o 10 ou que o 6 é igual ao 10? Aí você colocou o quê? Que o 6 ele é menor do que o 10. Muito bem. A próxima. A próxima pede aí o 6 e o 11. Eu trouxe aí dois números, o 6 e o 11. Primeiro, você vai circular o 6 e depois você vai circular o 11. Pronto. Você vai fazer a comparação iniciando do 6. Circulou o 6, circulou o 11. Aí você vai comparar. O 6 é maior do que o 11, o 6 é menor do que o 11 ou o 6 é igual ao 11? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem. Aqui. Então, quem você vai circular primeiro? Quem eu pedi para você circular primeiro aí na reta? Número 6. Muito bem. E depois o número 11. Agora nós vamos fazer a pergunta. O 6, ele é maior do que o número 11? O número 6, ele é menor do que o número 11? Ou o número 6 é igual ao número 11? Aí você vai colocar o quê? Que o 6, ele é menor que o número 11. Muito bem. Agora nós vamos lá para a questão de contar. Nós vamos contar, nós vamos comparar, né? Nós vamos contar, registrar. Você registra a quantidade de elementos de cada conjunto e depois nós vamos comparar para ver o conjunto aí, se ele tem mais, se ele tem menos ou se ele tem a mesma quantidade de elementos, tá bom? Tempinho para vocês contarem e registrar. Aqui quantos elementos tem esse primeiro conjunto. Vamos lá com calma para que a gente faça direitinho. Então vamos lá. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bom, aí nós temos 20 elementos. Então, vamos para o segundo para ver quantos sorvetes tem aí no segundo conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, nós contamos 16 sorvetes. Agora eu pergunto para vocês, o 20, ele é menor do que o 16? O 20, ele é maior do que o 16 ou o 20 é igual ao 16? Ao que você vai me responder? Que o 20 é maior que o 16. O número 20 é maior que o número 16. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Aí nós temos um conjunto de cavalinhos e um conjunto de foguetes. O que vocês vão fazer? Vocês vão contar, registrar e comparar, tá bom? Aí já a gente volta com a resposta. Então, vamos agora contar aqui quantos cavalinhos temos aqui nesse primeiro conjunto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você registrou 6 cavalinhos. E agora, quantos foguetes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você encontrou 6 cavalinhos e 6 foguetes. Agora, eu pergunto para você. Aí, o 6, ele é maior do que o 6? O 6 é igual a 6 ou o 6 é menor do que o 6? O que é que você registrou aí? Aí você registrou que o 6 é igual a 6. A mesma quantidade de elementos que tem no primeiro conjunto, que são cavalinhos, tem no segundo conjunto, que são foguetes, tá bom? Vamos para a próxima. Aí você vai fazer a mesma coisa, você vai contar a quantidade de carrinhos de cada conjunto, registrar e depois fazer a comparação entre os conjuntos, tá bom? Um tempinho e já a gente volta com a resposta. Vamos agora contar aqui a quantidade de carrinhos de cada conjunto. Vamos contar aqui do primeiro conjunto. No primeiro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você encontrou 7 carrinhos, você contou 7 carrinhos no primeiro conjunto. Então, vamos agora para o segundo conjunto contar para a gente registrar. Então, vamos lá. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você encontrou 10. No primeiro conjunto, temos 7 elementos, 7 carros. No segundo conjunto, nós temos 10 elementos, 10 carros. Agora, eu lhe faço a pergunta. 7 é maior do que 10? 7 é igual a 10? Ou 7 é menor do que 10? 7 é maior do que 10, 7 é igual a 10 ou 7 é menor do que 10? Então, você vai registrar o quê? Você vai registrar que 7 é menor do que 10. Muito bem. Vamos para a próxima. Aí nós temos dois conjuntos de peixes. O primeiro, você vai contar, registrar, conta o segundo, registra, depois você vai comparar, tá bom? Já já a gente volta com a resposta. Então, vamos contar. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você encontrou 8 elementos. No primeiro conjunto tem 8 peixinhos. Vamos ver no segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No segundo tem 9 peixinhos. Aí você faz a pergunta: o 8 é maior do que o 9? O 8 é menor do que o 9? Ou o 8 é igual a 9? Aí você vai responder o quê? Que o 8 ele é menor do que o 9. Aí você vai colocar 8 menor do que 9. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau!